Olá, bom dia. Me chamo Wilkes. Quero contar um relato que aconteceu comigo aqui no interior de Tocantins. Vamos lá. Isso não foi há muito tempo. Foi em 2019, quando eu tinha 17 anos e morava com meus avós. Nós tínhamos a cultura antiga de respeitar os dias santos e qualquer outro dia. Era a época de caça, onde as mirindibas e a flor de pequis estavam caindo. Há dias eu ia à mata e não encontrava nada. Fui 2 semanas seguidas na mesma rotina, até eu conseguir matar algum bichinho para eu e meus avós, que adoravam carne de veado. Sei que ultrapassei as leis do Ibama, mas precisávamos de carne e a cidade mais perto que tinha era 35 quilômetros da fazenda, e para ir de moto era muito ruim. Estrada de chão com muitos buracos. Por isso, sempre resolvo esperar. No entanto, deu na semana da quaresma e eu queria muito esperar. Mas, devido ao fato de eu querer matar um veado para levar para a cidade, porque já estava perto de mudar para a cidade e eu queria levar a carne, então não resisti. Tomei um banho na base de umas 16 horas da tarde, para ir à espera do bicho na mata. Ao sair do banho, a minha avó chegou em mim e disse: "Para onde você vai, meu neto?" Eu peguei e lhe respondi: "Estou indo caçar hoje. A lua vai ser crescente e será muito boa para a caça. Estará claro e mais fácil de eu ver meu alvo." Ela pegou e falou: "Meu filho, estamos na semana da quaresma." Então lhe respondi: "Vó, semana da quaresma não é semana santa." E ficamos naquele bate-boca. Mas eu acabei indo. E quando eu saí em direção à mata que eu ia, minha avó olhou para mim e disse: "Meu filho, vou orar antes de subir, e que Deus lhe traga o bem." Eu segui em frente. Quando cheguei no meu destino, a uns 2 quilômetros da minha casa, eu subi na espera, aonde era perto de uma tapera antiga, que ainda cheguei a conhecer os moradores. Mas o motivo deles terem se mudado foi porque uma senhora que se chamava Leonilda tinha falecido em 2008 de infarto. Esperei perto dessa tapera a uns 300 metros. Anoiteceu e eu já tinha guardado meu celular e estava observando o céu, que estava bastante estrelado. Animais cantando, saracuras, joons, jacus e os alcauã. Eu estava em uma vibe boa, quando eu escutei uma pisada ao meu lado, nas folhas secas, a uns 100 metros de distância. Quando eu rodei a minha cabeça em direção ao barulho, enxerguei um veado de porte médio. Só que antes de eu olhar para ele, ele já tinha me avistado. Só que não se importou, nem o movimento, só olhou para mim fixamente. No apoio que eu estava, não dava para atirar nele. Eu não tinha apoio e também não tinha um ângulo bom para atirar. Isso durou uns 5 minutos. Ele me olhando, mas não entrou debaixo da espera. Quando o meu celular vibrou no tempo, eu olhei para o meu celular e olhei novamente ao veado, e ele já não estava mais lá. Daí eu comecei a me arrepiar todo, um baita frio na barriga. Isso já era umas 10 horas da noite. Meus avós, nessa hora, já estavam dormindo. Só que lá de casa eu ouvia o meu cachorro. Ele começou a latir no sentido de onde eu estava. Isso me deixou com mais tensão ainda. Estava com tanto medo que parecia que eu tinha levado um soco no ouvido, porque estava tudo tinindo. Nem o chapéu que eu estava na cabeça eu estava sentindo. Eu não sou de ter medo, mas nesse dia eu estava branco. Além de eu não ter escutado o veado embora naquelas folhagens secas, tudo calado, eu estava sentindo que algo estava me observando. Era uma sensação muito ruim. Mas quando de repente o pior acontece. Eu ouvi, perto da tapera onde eu estava, alguém batendo no fundo de uma panela. Barulhos de instrumentos tipo uma flauta. Nisso tudo, eu já estava fora de mim, quando algo começou a pisar em minha direção, como passos de pessoas. Eu não conseguia me mexer. Eu comecei a orar bastante. Daí, vi o poder de Deus entrar em ação. Consegui controlar todo o meu corpo de onde eu estava paralisado de medo. Peguei a espingarda
e comecei a tocar o bora com as mãos. Eu sempre fiz isso quando eu ia descer da espera para que meu cachorro escutasse e viesse até mim. Só que ele escutava, mas não vinha. Meu cachorro latia muito ao redor da cerca, mas não passava dela. Ele rosnava, mas não passava. Quando eu iluminava a lanterna em redor da cerca, eu via o meu cachorro correndo ao redor, mas ele não vinha a mim de jeito nenhum. Mas mesmo assim, não pensei duas vezes e desci da espera, tão rápido que num piscar de olhos eu já estava no chão. Comecei a passar pelo trilheiro, em direção ao meu cachorro, até eu chegar em uma curva fina que ia no sentido da minha casa e no da tapera. Quando eu cheguei nessa curva, eu passei por uma experiência que nunca havia acontecido em minha vida. Quando eu dei as costas para o rumo da tapera, algo quente e vaporoso estava nas minhas costas, me acompanhando. Eu estava com a espingarda nas mãos, mas eu não tinha mais movimentos nas mãos, somente as pernas. Eu não sei como, mas graças a Deus eu tinha um movimento nas pernas. Disso, segui em direção à cerca onde estava meu cachorro me esperando, mas não vinha até mim. Ele estava latindo muito, estranhando alguma coisa que estava me acompanhando nas minhas costas. Mas nisso, eu tinha escutado uma voz. Parecia até da minha avó falando. Não olhe para trás. Eu obedeci à voz e segui até chegar na cerca. Quando passei a cerca, dei um abraço no meu cachorro. Quando eu abracei ele, eu senti muito mais protegido e comecei a chorar e o abraçando. O meu cachorro me cheirou e olhou diretamente no que estava atrás de mim. Eu não olhava para trás, mas o meu cachorro sim, rosnando muito, até que ele parou de rosnar e começou a pular em mim, como tivesse me avisando que a coisa havia ido embora. Quando tive coragem de olhar para trás e, para minha surpresa, já não tinha mais nada lá. Eu segui em frente e fui embora. Quando cheguei em casa, meus avós estavam na porta para ver se eu havia matado algo. Quando meu avô viu meu rosto branco e sem falar nada, logo ele gritou para minha avó: "Maria, traz um copo d'água." Então, o meu avô começou a rir do que aconteceu e ficou me falando: "Viu, meu neto, nós o avisamos. Essa semana não é semana de esperar." Nisso, a minha avó chegou com um copo d'água dizendo: "Ô meu filho, sempre oro por você aonde quer que você esteja, ou aonde quer que você vá." Eu tomei logo um copo d'água e me acalmei, e contei tudo o que aconteceu para eles. Depois disso, nunca mais eu desrespeitei meus avós, quando o assunto era espera. Só para deixar bem claro, esse tipo de coisas não é brincadeira, existe mesmo. Um obrigado a todos e fiquem com Deus. Boa noite, o meu nome é Danusa Leão. Moro em Maceió, a capital das Alagoas. Graças a Deus, nunca tive qualquer experiência com o sobrenatural. E apesar de gostar das histórias, espero nunca ver. Porém, a minha tia Helena, irmã do meu pai, até hoje vive assombrada por causa de uma assombração que ela viu entre no caminho da sua casa até a casa do meu pai. A minha família é oriunda do interior do estado, de uma cidade pequena chamada Anadia, que fica a uma distância de mais ou menos 80 quilômetros aqui da capital. Os meus pais são da zona rural do município. Eles moravam em um povoado chamado Tanque d'Arca, enquanto minha tia Helena morava em um sítio que fica um pouco mais adiante, na estrada que dava para o Riachão, um povoado que pertence a uma cidade chamada Mar Vermelho. Mas, antes que comece as piadinhas, não é o mar citado na Bíblia. No ano de 1985, passava a novela Roque Santeiro. E como na casa de minha tia, Helena, não havia televisão, ela toda noite vinha até a nossa casa para assistir a novela. O marido da minha tia sempre acompanhava ela até a minha casa, só que ele não assistia a novela. Por isso, ele deixava ela lá em casa e mais tarde voltava para buscá-la, pois ele dizia que era perigoso a minha tia andar sozinha pelas estradas.
Naquele tempo, ela só tinha 2 filhos, o mais novo, que tinha 6 anos, e o mais velho, que se chama Ed Carlos, e é da minha idade. Na época, a gente tinha 10 anos de idade, e por isso, eles não podiam protegê-la de algum vagabundo que quisesse fazer alguma maldade ou se algum bicho atacasse ela na estrada. Em uma sexta-feira, no mês de setembro, lá pela boca da noite, a minha tia chegou na minha casa por volta das 6 horas. Ela chegou acompanhada dos meus primos, pois o meu tio ainda não tinha chegado da lida quando ela saiu do seu sítio. Naquela época, o sinal era muito instável e sempre saía do ar e demorava para voltar. Depois do jornal, o sinal caiu e por isso ela resolveu ir embora para sua casa. Só que os meninos menores já estavam dormindo. Por isso, ela falou que ia deixar o menino dormindo em casa e no outro dia mandava o meu primo Ed Carlos vir buscá-los. A distância entre o povoado e o sítio dela devia ser de menos de 1 quilômetro. Porém, se ela fosse por dentro de uma mata que ficava na saída do povoado, a distância encurtava quase que pela metade. O ruim era que o caminho era bem deserto e estreito, e sem nenhuma casa por perto, pois a área era toda de mata e ainda passava na baixa do rio Jequiá, por cima de uma pinguela. O meu pai falou que levaria ela e meu primo até o sítio. Só que ela disse que não precisava se preocupar, só pediu uma lanterna para iluminar o caminho. A minha tia Helena foi pelo caminho que passava por dentro da mata, e quando estava no meio da baixa, passando por cima da pinguela, ela viu um animal estranho. O que chamou a atenção da minha tia foi que o animal estava em pé, como se fosse gente. Depois se pôs de 4 patas e saiu correndo. Na hora, ela quase que fez xixi na roupa de tanto medo. Até então, o meu primo não tinha visto o animal. Só que depois ele deu um berro. E quando meu primo olhou na direção, viu as balocas dos olhos brilhando, como se fosse brasas vivas. Então meu primo deu um grito e começou a chorar. E como grito, o animal fez menção de correr na direção deles. Como eles já estavam mais perto de sua casa que o povoado, começaram a correr desesperados. E para piorar, o animal foi atrás deles, ora por dentro do mato, pois eles ouviam os barulhos dos matos se quebrando. A casa de minha tia ficava bem na beira da estrada, e, pelo caminho que eles foram, saía no fundo da casa, só que tinha uma ladeira. Meu primo chegou antes e chamou meu tio, que veio ao encontro. E quando ele chegou no topo da ladeira e olhou para baixo, o animal já estava quase alcançando a minha tia. A sorte foi que ele atirou para cima e espantou o animal. Pelo menos foi isso que eles pensaram. O animal voltou e se embrenhou nos matos. Minha tia desmaiou e quando acordou já estava deitada na sua cama. O meu tio ainda brigou com ela por ter vindo sozinha e principalmente pelo caminho da baixa. Fora o susto, ela não teve mais nada. Eles trancaram as portas, colocaram escoras e mais tarde foram se deitar. Só que o pesadelo ainda nem tinha começado, pois mais tarde ela acordou escutando fungado no pé da parede do lado de fora do quarto. Minha tia Helena acordou o marido e ele também escutou. Por isso, pegou a espingarda, recarregou e foi abrir a parte de cima da porta para atirar no bicho. Porém, quando ele botou a mão na trava da porta, o animal deu um baque que por pouco não botava a porta para baixo. A sorte foi que, pelo fato de tanto a porta quanto as travas eram feitas de madeira vermelha e aguentou o tombo. Mesmo assim, a casa inteira estremeceu e o meu tio quase que caiu de bunda no chão devido ao susto que ele levou.
Daquela hora em diante, eles não tiveram mais paz, pois a criatura ficava rodeando a casa, rosnando, passando as garras nas portas e de vez em quando dava um urro que fazia minha tia, meu tio e meu primo tremerem de medo. Quando o sol foi querendo nascer, o bicho desceu a ladeira e foi embora. Mais tarde, quando o dia já estava claro, o meu tio abriu a porta da casa. Por sorte, naquela noite, o bicho não mexeu em nada além de tentar arrombar as portas. Minha tia disse que ele não atacou no galinheiro. Também não pegou qualquer outro animal de criação deles. O meu tio acreditava que ele só foi lá para assustar eles. No resto do mês, a minha tia nem saiu de casa quando escurecia. Meu tio comprou uma cartucheira, mas o bicho não deu as caras. E aos poucos, eles foram baixando a guarda. A minha tia voltou a assistir a novela na casa do meu pai. A única diferença era que o meu tio, toda vez que ia buscar ela, trazia a cartucheira pendurada pelo ombro, pois ainda achava que o bicho, que correu atrás de minha tia e depois rondou por seu sítio, era alguém de perto que virava bicho. Só que, no outro mês, o meu tio saiu cedo de sua casa, pois seu Domingos chamou ele para ir ajudar a conduzir umas cabeças de gado em uma fazenda, lá para as bandas de Taquarana. Deu a boca da noite e nada do meu tio chegar. Ficou escuro e quando foi lá para as 7h30, só para não perder a novela, a minha tia Helena foi andando para minha casa. Ela deixou a janta pronta e um bilhete, dizendo que tinha ido com os meninos e que 9h30 ele fosse encontrar ela no caminho. Só que, antes mesmo de chegar à minha casa, tia Helena escutou um rosnado vindo de dentro dos matos, como se estivesse seguindo ela. Ela apressou os passos, mas não disse nada para os meus primos. Então, faltando poucos metros para chegar no povoado, a criatura deu um salto na estrada e fez um urro. Só que dessa vez não correu atrás dela e nem dos meus primos. Mesmo assim, foi suficiente para minha tia chegar em nossa casa tremendo e chorando. Mais tarde, o meu tio veio buscar minha tia e os meninos. Só que ele não viu nada quando estava indo e também na volta. Não deram de cara com o bicho. Até hoje, ela não sabe quem era a pessoa que virava esse bicho. Obrigado por ouvir o meu relato e uma boa noite a todos.